Hoje nós vamos ver sobre membresia. O que significa você ser membro de uma igreja local. E no domingo que vem a gente vai ver sobre evangelismo. O que é evangelismo? Como evangelizar? Na semana que vem a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então hoje nós vamos ver sobre membresia. João 13, nós vamos ler 2 versículos, bem curtinhos, 34 e o 35. Esse é praticamente o resumo do maior mandamento que Jesus nos deixou. Preste bem atenção. Queria que os irmãos colocassem de pé, por favor. Se algum irmão não encontrou, por favor, levante a mão, o diácono vai te ajudar a encontrar na sua Bíblia. Amém? Todos encontraram? 13, 34 e 35. Diz assim a preciosa palavra de Deus. Por isso, agora lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Queria que todos nós lêssemos juntos de novo, para ficar bem fixado na nossa mente e no nosso coração. Vamos ler juntos? Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Senhor Deus, o Senhor mesmo, Pai, não vier para revelar a Tua palavra a nós. Nós vamos de novo só ler a Bíblia, mas ela não vai nos transformar. Espírito Santo de Deus, vem cá e toca cada coração hoje. Senhor Jesus, revela a Tua redenção. Anjos do Senhor, nos protejam das vozes, do intento de Satanás de nos tocar essa mão. Senhor Jesus, nos revela essa palavra. Em nome de Cristo é que eu oro. Amém. Podem se sentar. Membresia. Hoje o título da palavra tem membresia, o mandamento esquecido. Quantos aqui já escutaram falar sobre membresia na igreja? Levantem a mão, por favor. Uma boa parte de vocês, mas nem todos. Eu diria que 60% levantaram a mão hoje aqui. Membresia é um mandamento na palavra de Deus, não é uma escolha. E é exatamente isso que esse texto ele vem nos mostrar hoje. Membro de algo é algo que tem sido muito difundido e utilizado nos nossos dias. Todo mundo é membro de alguma coisa. Aliás, todos os dias praticamente a gente se torna membro de um canal do YouTube, ou membro de um clube novo, ou membro de uma assinatura, de um cartão de crédito. E o que muitos de nós almejamos? Virar o clube Safira, né? O membro Safira do clube, membro diamante, não é isso? A gente ama essas coisas. A membresia, ela nos atrai. Essa palavra membro atrai o nosso coração. Sabe por quê? Porque ela traz um senso de pertencimento. Ela faz com que nós, seres humanos, façamos parte de algo. Só que quando a gente fala de membresia nos nossos dias, normalmente está ligado a privilégios e vantagens. Quase sempre. Você já ouviu alguém dizer que quer ser membro do clube de sofrimento? Membro do clube de impostos. Vamos fazer parte agora, fazer um clube aqui. A gente vai ser membro Safira do clube de impostos. O que vocês acham? É horrível isso. Ninguém quer ser membro desse tipo de coisa. A gente vira membro de algo pelos benefícios, privilégios que isso nos entrega. Não é isso? Bem, quando a gente olha para a palavra de Deus, membresia não é um clique que eu dou no meu computador. Não é simplesmente seja membro do canal e eu me torno membro. E quando tem algum conteúdo que eu não gosto muito, eu clico de novo e não me torno mais membro daquele canal. O grande problema é que esse conceito de membresia por benefício, ele se trata de mim, somente de mim. Membresia por benefício tem eu como intermediador, interlocutor e ponto final. Mas não é bem o que a palavra de Deus apresenta para a gente sobre membresia.
Então a gente tem que ter muito cuidado. E vejam, irmãos, eu estou estudando isso no meu PG hoje lá na minha casa. Conceitos. Hoje em dia, conceitos do mundo entraram dentro da igreja. E entraram de tal maneira na nossa mente e no nosso coração, que os fundamentos da fé se tornaram água de barreira. Nós não nos importamos mais com a profundidade desses significados. E quando a gente vê aqui, nesse texto, a gente percebe que membresia é um assunto muito sério. E esse texto aqui não fala sobre a igreja universal propriamente dita. Sim, nós somos membros de uma igreja universal, não do Reino de Deus, não aquela igreja, mas nós somos membros da igreja universal no sentido místico. Quando nós nos convertemos e agora fazemos parte de uma igreja local, o problema da igreja como geral é meu também. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana a gente recebeu a mensagem de um missionário que teve a filha sequestrada por um grupo de guerrilheiros colombianos. Ela ainda está desaparecida. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Ela tem 16 anos. Eu e esse ano, quando recebemos essa mensagem, nós paramos. Vamos fazer isso agora? Quero que a gente ore. Ore por essa moça que está nas mãos dos guerreiros. Coloque em oração. Meu Deus, nós oramos por essa irmã em Cristo, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor tire ela das mãos desses guerrilheiros, Pai, desse grupo extremista, Pai, do Peru. Pai, como igreja, nós oramos para que o Senhor a liberte desse grupo, em nome de Jesus, que nada de mal aconteça com ela, abençoa a família, Pai, os pais que estão provavelmente desesperados nesse momento, acalando o coração deles, Pai. Traz o direcionamento do Senhor para que essa situação se resolva. Nos traz, por favor, Senhor Deus, uma boa notícia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, sim, nós somos parte desse grande corpo de Cristo. Mas, quando nós olhamos nesse texto, Jesus não está falando de uma igreja universal. Veja, a palavra eclesia, que é a igreja, aparece 115 vezes no Novo Testamento. A gente falou isso aqui várias vezes já. Sendo que 105 vezes não fala da igreja universal. 105 vezes fala de uma igreja local, de um grupo de pessoas concretos, que estão num ambiente concreto e que se amam. Então, membresia, na palavra de Deus, não é sobre mim. Membresia, na palavra de Deus, é sobre o corpo. É sobre o corpo sagrado de Cristo Jesus. Então, o que eu quero ver com vocês é exatamente isso, nesse texto de hoje. É o que Jesus está nos ensinando. Veja, eu não estou inventando palavras aqui. Quero que você preste bem atenção no que o texto está dizendo. O que esse texto está dizendo, e o próprio Jesus está dizendo, ou seja, não é factível de uma interpretação humana isso, de uma visão que eu tenho. É Jesus quem está falando isso. E olha o que ele fala, que membresia na igreja local é um mandamento pelo qual nós testemunhamos ao mundo o amor de Jesus, através do cumprimento das ordenanças e do cuidado uns dos outros. Eu vou repetir: membresia na igreja local é um mandamento por meio do qual nós testemunhamos, não só no meio, é o maior meio pelo qual nós testemunhamos o amor de Jesus, através do cumprimento das ordenanças e do cuidado concreto uns dos outros. Eu quero ver 3 coisas com vocês em relação a isso hoje. A primeira coisa que a gente vai ver é membresia como um mandamento. A segunda coisa é membresia como o maior testemunho que nós podemos dar ao mundo sobre quem Cristo é. E a terceira coisa é Jesus como modelo perfeito de membro. Nós vamos ver essas 3 verdades então. Então, a primeira verdade, membresia como um mandamento. Jesus diz no verso 34, olha comigo: por isso agora lhes dou um novo mandamento. A palavra usada aqui para mandamento é a mesma usada por Deus lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Quando Deus chega para Abraão e fala: eu sou o Senhor que os tirou do Egito, agora eu lhes dou um mandamento, a lei. O peso daquela palavra, não sei se eu vou conseguir pronunciar bem em hebraico, acho que não, mas vou tentar. É Hamispatem, creio que é assim, depois eu vejo com o meu professor de hebraico no seminário. Mas Hamispatem
significa lei divina. Algo entregue por Deus a nós, um mandamento, uma ordenança. A palavra usada por Jesus no Novo Testamento é enthole, do grego, que significa a mesma coisa. É o mesmo peso, nenhuma diferença. Lei divina. Então, Jesus, isso aqui está colocando um novo mandamento para nós? É isso? Sim. Charles Spurgeon gosta de chamar esse de o 11º mandamento. E por que esse mandamento é novo? Vocês se lembram dos 10 mandamentos? Vamos lá, onde é que estão os crentes aqui? Todo mundo sabe dos 10 mandamentos? Vamos repetir então. Primeiro, esse é o resumo dos 10 mandamentos, mas muito bom, já está um ótimo caminho andado. O primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não fará imagens de escultura diante de mim. Terceiro: não tomarás o nome do seu Deus em vão. O quarto: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto: honra teu pai e tua mãe. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás coisa alguma que seja do teu próximo. Gravado? Vamos lá? Estou brincando. Os 6 primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos se remetem à nossa relação com Deus. Os 6 outros mandamentos se remetem à nossa relação com o próximo. No Novo Testamento a gente vai ver que Jesus, ele é questionado por um mestre da lei. O mestre da lei chega para Jesus, fala para ele, testando Jesus, né? Chega para ele e fala assim: ô Senhor Jesus, qual que é o principal mandamento então? E aí Jesus fala para ele: eu vou te dar o resumo dos 10 mandamentos. Agora, vamos lá, qual que é? Amarás teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma, com todo o teu entendimento. E o segundo? Teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus resume os 10 mandamentos em 2 aqui. E aí, a gente vê Jesus agora, no final da caminhada dele, dizendo que tem um novo mandamento. De que jeito que esse é um novo mandamento? É interessante Jesus dizer isso, mas de que jeito é um novo mandamento? O Spurgeon explica em 5 pontos o porquê que esse é um novo mandamento. Esse é um novo mandamento na extensão de amor. Veja, enquanto o resumo da lei é amar o meu próximo como a mim mesmo, agora parece que o negócio fica mais sério. Agora Jesus chega para os discípulos e fala: o parâmetro agora não é amar o próximo como você mesmo, e nem amar quem só está próximo de você. Porque quando eu falo próximo, eu digo aquele que está próximo a mim, não importa quem seja. Estou próximo do Dário, tenho que amar o Dário. Estou na rua, tenho que amar quem está na rua. Quem estiver próximo a mim. Mas agora Jesus fala diferente. É uma nova extensão de amor, mais profundo, mais duradouro, que envolve mais laços. Agora ele fala: não é só amar o próximo como a ti, agora é amar o irmão como eu vos amei. Entende isso? Entende a seriedade, o peso que Jesus traz? Eu vejo as pessoas dizendo: agora a gente vive na época da graça, né? Não tem mais lei. Vocês estão entendendo o que esse mandamento está dizendo? Não? O padrão agora não é quantificado pelo número de sacrifícios que eu faço. O padrão agora é tomado pela profundidade do meu relacionamento com os meus irmãos. Você percebe o quanto isso é sério? E não só sério, mas o quanto isso é escasso nos nossos dias. Sabe por quê? Porque membresia no nosso tempo hoje e agora se tornou um comércio. A igreja se tornou mais um clube de associados. As pessoas escolhem igrejas hoje, meus queridos, porque tem uma boa escola de crianças. As pessoas escolhem hoje igrejas porque tem um louvor legal, porque o pastor é um filósofo legal da palavra que acalma o meu coração. As pessoas escolhem a igreja porque elas querem só se sentir pertencentes. Mas Jesus não está dizendo isso.
brincadeira. Eu chamar o Dário de irmão. E a gente vai entender o porquê mais disso. Então, é uma nova extensão de amor. Ele é novo, o mandamento, porque ele está apoiado também numa nova razão. Lá no passado, Deus tinha tirado o povo da escravidão do Egito. Não foi isso? E por isso, ele dá a lei, entrega a lei e fala: agora vocês devem me obedecer como seu único Deus. Agora não é bem isso. Agora é uma nova razão de amor. O Salvador veio em carne e morreu por nós. O Salvador do mundo veio em carne e nos tirou da escravidão de uma vez por todas do pecado. Então está apoiado numa nova razão. É um novo mandamento também, porque é um novo amor. É um novo tipo de amor. Gálatas 3, 27 e 28 diz assim: todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, 19 vai dizer: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é Cristo Jesus. É um novo mandamento, porque ele é compelido de novas necessidades. Agora, eu não tenho que amar mais pontualmente a pessoa lá de fora somente. Agora eu traço um compromisso com as pessoas aqui de dentro e caminho com elas numa longa caminhada na mesma direção. E o Charles Spurgeon termina dizendo que é um novo mandamento, porque é compelido de novas ordenanças: batismo e ceia. Todo membro de uma igreja local deve se batizar e tem que continuamente ceiar e ser um frequentador regular da igreja. Efésios 4, 5 diz: há um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai de tudo. E é um novo mandamento, e essa é a última coisa que eu vou dizer sobre ser um novo mandamento, porque está repleto de passagens no Novo Testamento falando sobre membresia, repleto de passagens. Eu vou dar só alguns exemplos para vocês entenderem a dimensão. Praticamente todo o Novo Testamento é fundamentado na membresia da igreja. Veja, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, elas são cartas enviadas para quem? Para a igreja que está em Corinto, para a igreja que está em Roma. Então, dizer que não existe igreja local, ou que a igreja local ela é ínfima, ou que agora eu sou igreja, não preciso mais ir mais na igreja local, isso é só uma mentira de Satanás. Uma mentira. Atos capítulo 2 diz que os convertidos se reuniam e partilhavam tudo entre si. Atos 6, há um problema na igreja local de Jerusalém que precisa ser resolvido. As viúvas não têm o que comer, está uma disputa, não está tendo distribuição direita de alimentos. Aí o que acontece? Diáconos. É criado então, são criados os diáconos. 1 Coríntios 5, tem caso de imoralidade sexual dentro da igreja, em Corinto. Caso sério de imoralidade sexual. E aí Paulo adverte os irmãos dessa igreja. 1 Coríntios 12 diz que nós somos corpo e cada um de nós individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12 também fala sobre os dons e ministérios. A cada um de vocês foi dado um dom e um ministério diferente. Não existe na igreja só um ministério pastoral ou ministério de louvor. É incrível como os líderes de hoje conseguiram reduzir a magnitude, a beleza da igreja para 2 dons: pastoreio e louvor. É muito pequeno, muito pequeno. A gente vai entender mais. 1 Timóteo capítulo 5 diz: que ensina como lidar com as viúvas de dentro da igreja. Ora, como é que eu vou saber se tem viúva na igreja se eu não frequento a igreja? Se eu não frequento de forma regular com os irmãos no mesmo espaço? Se eu não conheço a vida delas? Hebreus 13, 1 Timóteo capítulo 5 vai dizer: seja submisso aos seus líderes. Quais líderes? O da TV? Que eu nem conheço ele direito?
Qual líder que está falando aqui? Líderes concretos, pessoas concretas, que eu caminho junto. Colossenses vai dizer sobre um conflito dentro da igreja também. Você sabe aquele versículo que fala muito que a paz seja o árbitro entre vocês? Conhece esse versículo? Que é muito mal usado aí fora para dizer que a gente tem que ter paz para tomar decisão. Ali não fala sobre paz para tomar uma decisão. Ali fala de um conflito numa igreja local. E aí Paulo intervém e diz para eles: olha, que a paz seja o árbitro entre vocês. Então, a gente percebe que membresia não é um assunto marginal. Membresia não é um assunto que eu posso escolher ser ou não ser. Membresia é um mandamento. Vocês querem ver agora o oposto disso? Abra comigo em Provérbios capítulo 6. Provérbios 6, 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. Diz assim o texto: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. A versão ARA, eu acho que traduz melhor isso aqui. Ele diz 7 coisas, a 7ª ele abomina. Então, as 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Essa é a 7ª. Aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Das 7 coisas que Deus diz que odeia, a 7ª ele diz que ele abomina. Ele está falando aqui sobre contenda dentro da igreja local. Pessoas que saem do prédio da igreja e trazem maledicência, fazem facção, falam mal do pastor, mal da equipe de louvor, mal do outro que nem conhece às vezes direito, não se deu o privilégio de conhecer. É um mandamento, não é? É uma visão minha? Não. É um mandamento de Deus a membresia. Nós somos corpo, nós acabamos de cantar isso. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso é para mim, querido irmão. Membresia é um mandamento que Deus nos deu, é um privilégio. A segunda coisa que eu queria dizer para os irmãos é que membresia é o maior, não é que é um dos, é o maior veículo de testemunho de quem Cristo é para o mundo. Amém. Na semana retrasada, o Léo trouxe para a gente um texto maravilhoso. Não sei quantos estavam aqui. Levanta a mão, quem estava aqui, por favor. Poucos de vocês, mas o Léo falou um pouco sobre liderança espiritual, através do texto lá de Atos. E o Léo falou de uma despedida de Paulo com os pastores que ele discipulava de Éfeso. É uma linda despedida. Depois leia esse texto, Atos 3, né? Atos 20. É maravilhoso o texto. E eu creio que nas despedidas, os mestres, eles pensam muito bem nas palavras que eles vão dizer, como as últimas palavras, os últimos ensinamentos. Eu creio que eles tentam condensar o máximo possível de informações de tudo que eles viveram. Então Paulo diz para esses pastores em Éfeso, para os presbíteros em Éfeso: lembrem-se de tudo que eu vos ensinei. Quando a gente vai despedir de alguém, qualquer pessoa que seja, uma pessoa importante para nós, e a gente sabe que a gente vai ter essa despedida, seja por causa de uma morte que está próxima, seja porque a gente vai ficar um longo tempo sem ver ela, a gente pensa bem nas palavras que a gente vai dizer para ela, não é? Eu não sei vocês, mas às vezes eu passo a noite em claro, vendo quais palavras que eu vou dizer para os meus entes queridos antes de uma longa viagem. Eu estou indo para o Paquistão agora, não sei se a gente volta. Eu sei que essas palavras, elas tomam a minha mente e o meu coração. Parece que eu penso bem para condensar o máximo de informações possíveis,
para que a pessoa se lembre daquilo. Esse texto que a gente leu, de João capítulo 13, são as últimas palavras de Jesus, os últimos ensinamentos de Jesus para os seus discípulos. Eu não sei se você entendeu o contexto, mas aqui é a ceia do Senhor, Páscoa, e ele está na mesa, prestes a ser traído, e aí ele diz todos esses ensinamentos para os discípulos. E é engraçado, sabe o que é interessante? É que Jesus passou 3 anos com eles. Jesus fez grandes milagres, não fez? Passou por mais ou menos 27 regiões, entre mares, montes, cidades, viajou muito, caminhou continuamente com os discípulos, ensinou sistematicamente, fez milagres maravilhosos, curou leproso, ressuscitou mortos. E aí, quando ele vai condensar a informação dele, dizer aquilo que é mais importante para que fique bem fito, fixado no mais profundo do coração dos discípulos, sabe o que ele diz? Ele não fala, olha, o mundo vai me conhecer quando vocês fizerem grandes demonstrações de poder. O mundo vai me conhecer quando vocês curarem muitas pessoas. O mundo vai me conhecer, sabe como? Quando um grande pregador vier e falar em estádios. Não é isso que Jesus está ensinando. Sabe o que Jesus está colocando aqui como o maior parâmetro de testemunho na terra? O amor uns pelos outros. Leia comigo o verso 35. João 13:35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. É o maior veículo de testemunho que existe na terra. A gente esperaria que Jesus falasse outras coisas, mas não é bem isso que ele fala. Queridos, não há nada como a igreja. Nada. Aliás, o amor de Jesus é pela igreja local. Se você for ver Efésios capítulo 5, ele usa o maior padrão de entrega de amor humanos, que é o amor de um homem pelo esposo, que deveria ser, o amor matrimonial, e ele fala, querida igreja, maridos, amai as vossas esposas como eu amei a igreja. Esse é o padrão do qual Jesus coloca de amor. Ele ama a igreja dele. E o que é a igreja? Membros que se reúnem em nome de Jesus, para viver juntos, crescer juntos, se disciplinar. Eu vejo muita gente dizer que o principal alvo de Satanás é a família. É muito difundido isso hoje na nossa realidade. O principal alvo de Satanás é acabar com os homens de casa. Não é, desculpa, não é. A palavra de Deus diz muito claramente. A palavra família, para vocês terem uma ideia, aparece 96 vezes na Bíblia. 68 no Antigo Testamento, 22 no Novo Testamento. E a igreja, como eu citei, aparece 115 vezes somente com a nomenclatura, com o nome de eclésia, mais 15 vezes com o nome de koinonia, que aprofunda a amabilidade, comunhão entre os irmãos. Eu não me lembro daquele versículo dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a família. Não diz isso. Diz: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo Jesus. A igreja unida de Cristo Jesus, que se reúne de uma forma mística, louca muitas vezes, para proclamar o nome de Jesus. Irmãos, pensem um pouco na beleza da igreja e no que ela significa. Eu acho que o Tolkien, quando escreveu O Senhor dos Anéis, eu não ia usar esse exemplo, mas eu não ia, é sério, mas eu estava assistindo o filme do Hobbit ontem com a minha esposa e me veio à mente o livro do Senhor dos Anéis. Eu falei, bom, vou ter que colocar no sermão. Não sei quem de vocês já assistiu O Senhor dos Anéis, mas nesse filme, de forma bem resumida, com spoilers, ele conta a história de um anel que representa o pecado. E nesse filme, um grupo de pessoas de 4 raças diferentes, hobbits, humanos, elfos e anões, eles se reúnem para levar o anel para ser destruído, para destruir o pecado. Sabe o que é interessante, que é maravilhoso? É que
que eles são totalmente diferentes. Os elfos, eles são como os anjos. Eles são imortais, sábios, belos. Os anões são baixinhos, grotescos, só pensam em comer, gananciosos. Os hobbits, eles são os menores de todos. Talvez aqueles que a gente olharia e falaria, desse aí não sai nada de bom. Pequenininho, vivem isolados do mundo, não sabem de nada que está acontecendo. E os homens, é uma mistura disso tudo. Os anões odeiam os elfos. Os elfos odeiam os anões. E essas 4 raças, elas entendem que existe um problema no mundo. O pecado. Esse pequeno anel que entra no coração dos homens e que destrói todas as coisas. E apesar de todas as diferenças, apesar do estilo, da cor, da raça, do gosto, da afinidade, eles resolvem caminhar juntos. Sabe o que é mais lindo no filme? É que os olhos de Sauron, que é o inimigo, eles não estão preocupados propriamente com as grandes guerras lá fora. Ele não está preocupado com as pequenas cidades que eles estão conquistando. Sabe onde está o olhar de Sauron? O olhar de Satanás? Para cá, para a igreja. Meus amados, a gente fica surpreso com o que está acontecendo lá fora. E a gente não presta atenção no que está acontecendo aqui dentro. Satanás quer destruir o significado de igreja e de membresia. Essa é a principal função de Satanás. Se ele consegue isso, acaba o testemunho. Acaba o testemunho. Olha o que a gente tem escutado aí fora hoje sobre a igreja local. Os crentes acham que não é preciso mais de igreja. Ele tem conseguido plantar isso nos nossos corações. Ele tem transformado a igreja em clubes sociais. É isso que ele quer fazer no nosso coração. Porque ele sabe que quando nós estamos juntos, louvando, engrandecendo o nome de Deus, nos disciplinando numa longa caminhada na mesma direção, o que vai acontecer com a gente é que nós vamos ser transformados. Meus amados, eu vejo muita gente falando sobre eventos. Eu até conversei com o Fábio sobre isso já. Eventos são maravilhosos, em vários aspectos. Legendários é maravilhoso. Mas evento não transforma ninguém. O que transforma o ser humano, sabe o que é? Uma longa caminhada na mesma direção, em obediência a Cristo Jesus, em submissão aos meus irmãos. É isso que me transforma. Então, quando a gente chega para você, membro, e você que é visitante, seja muito bem-vindo. Mas quando a gente chega para você, membro, e fala, venha na igreja, não é legalismo. Não é porque a gente está pedindo por favor para você. Parece que nós, pastores, estamos pedindo por favor para você ser parte do povo de Deus. Amados, não é sobre isso. É sobre ser um corpo unido, um só em Cristo Jesus. A palavra de Deus não diz que você vai acabar com as portas do inferno, diz que a igreja vai. Então me desculpa, se você está fora da igreja local, em harmonia, em convivência, a tendência é você se tornando cada vez mais uma criança espiritual, uma criança afastada, mimada, uma criança que só escuta o pastor lá fora que agrada, e se o pastor não vem no dia, eu vou embora. É isso que tem acontecido aí fora, comércio dentro da igreja. Meus amados, perdoa o tom, mas é sobre você, e é sobre a igreja, e é sobre como nós vamos saquear o inferno lá fora. Quando o texto está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é que a gente tem medo do inferno, é que a igreja vai saquear o inferno, entende isso? Amém. A principal obra de Satanás é querer destruir o significado de membresia, igreja e liderança na sua mente e no seu coração. Se ele consegue isso, ele te afasta do rebanho. Aí 1 Pedro vai dizer que o diabo anda ao nosso redor, não é isso? Você já viu um leão caçar? Ele fica em volta do grupo, e quando um mais fraco se afasta,
ele vai em direção a Ele. Não há nada que se compare ao amor de Jesus pela igreja local. Nada. A sua igreja. Terceira coisa, para terminar, que eu gostaria de falar com os irmãos é que Jesus é o modelo perfeito de membresia. Veja, quando a gente olha para outros deuses, normalmente eles chegam para os seus súditos, eles pedem tarefas que são impossíveis aos homens. Pede resultado. Não é bem o que nosso Jesus faz. O que nosso Jesus faz é descer. Ele vive a nossa vida, Ele morre a nossa morte. E Ele nos ensina como amar agora. Esse amor de membresia. Pela graça dele, Ele não nos deixa no escuro. Eu quero ler contigo o capítulo 13. Capítulo 13 de João. Quero ler contigo, do verso 1 ao verso 17. Eu quero que você preste bem atenção como Jesus nos ensina a amar uns aos outros. Esse é o padrão que Ele nos ensina a amar uns aos outros. Diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse disse: Senhor, vai lavar meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos, minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou o banho completo, só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia que o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que seu senhor, nem um mensageiro mais importante do que aquele que o envia. Agora, vocês sabem, agora que sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Como que Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros? Aqui na Igreja Batista Calvário, onde você for membro de uma igreja local, até o fim. A expressão uns aos outros aparece 365 vezes na Bíblia, de 25 formas diferentes. Curioso, não? Não é amar um dia nosso irmão com amor sacrificial. Todos os dias do ano eu devo amar meu irmão. É amar em quem eu não tenho afinidade. Sabe os elfos, o elfo e o anão que eu citei agora há pouco, do filme, eles se tornam melhores amigos. Ao final do filme, eles são inseparáveis. Quero que você pare para pensar um pouquinho sobre o grupo de Jesus. Levi era cobrador de impostos.
Pedro, Simão, o Zelote, era de um grupo que é contra o império. Você já pensaram no conflito entre esses irmãos? Um servindo ao império, o outro querendo destruir o império. Um de extrema esquerda, o outro de extrema direita. Jesus está na mesa com eles, dizendo: quando vocês aprenderem a amar uns aos outros, o mundo vai me reconhecer em vocês. Deixa esse papo de afinidade para lá, meu amado. Deixa esse papo de que eu escolho uma igreja porque eu me pareço com as pessoas. Isso não é igreja, não. Se é uma igreja que você vai, as pessoas são muito parecidas umas com as outras, cuidado. Isso é clube. Igreja é um lugar onde todas as raças, povos, línguas, jeitos diferentes se atraem e viram um só. Essa é a beleza da igreja. A gente quer acabar com isso? Não, não faz isso não. É gostoso demais a igreja, é diferente. Eu lembro quando o Zeca chegou. Cadê o Zeca? Acho que não está aqui. Eu lembro que o Zeca me olhou, eu gosto de abraçar, né? O Zeca me olhava com uma cara. Com o passar do tempo, eu e o Zeca começamos a nos relacionar. Hoje é uma das pessoas que mais amo na minha vida, o Zeca, e a família dele. É o que o Dário falou. A gente vai aprendendo a estar uns com os outros e a se amar como Cristo nos amou. Entende isso, irmão? Quando você vai para um lugar só porque é gostosinho, que você vai só para ser culto, você se impede de ter esse privilégio de crescer, de amadurecer. Jesus nos ensina a amar uns aos outros, nos tornando servos. Qual que era a posição de Jesus? Mestre, Senhor da terra, Salvador do universo. E sabe o que ele faz de forma extremamente simbólica nesse texto? Ele tira a capa de autoridade, veste uma toalha na cintura e lava a parte mais imunda dos irmãos, que eram os pés. Naquela época não tinha calçado como a gente tem, não tinha asfalto como a gente tem, as pessoas andavam nas ruas, os pés ficavam sujos, então era comum, quando as pessoas chegavam em casa, ter servos, escravos, que limpavam os pés deles. Você entende o que Jesus está fazendo aqui? Compreende isso? Está se humilhando, se revestindo de servo e dizendo: maior é aquele que serve. Para de ficar olhando o seu irmão quando a responsabilidade é sua. Mimimi. O irmão não fez. Olha o jeito que está o prédio. Olha o que está acontecendo. Para com esses mimimis da vida, amado. Amadureça. Tome a responsabilidade sobre você. Para de esperar o outro. Para de botar a culpa no outro. Cresce. Amadurece. Toma a responsabilidade de servo. Sirva. Se ninguém mais está fazendo, você faz em nome de Jesus. Aceitando ser cuidado. Essa é difícil. Quando Pedro vai ser lavado por Jesus, o que ele disse? Não, você não pode me lavar. Parece ser muito piedoso, não é? Tem muitos irmãos na igreja que se impedem de ser ajudados, se fecham nos seus casouros na sua vida, não se permitem abrir. Amado, o texto é muito claro: eis que estou à porta e bato. Jesus não vai arrombar a porta, nem eu, nem Léo, nem Antônio, nem Zeca vamos arrombar a sua porta. Não vamos. Nenhum líder dessa igreja vai. É você quem abre a sua porta, e nós nos ceiamos junto com você, aprendemos junto com você, caminhamos juntos. Então se permite ser cuidado. Amadurece, gente. A história de Pedro é linda. Pedro é impossível, não é? A gente ama falar isso, que Pedro é muito impossível. Saía fazendo as coisas de uma forma talvez até um pouco desordenada, estabalhada. Pedro é escolhido como líder da igreja no primeiro século. E é lindo de ver as cartas de Pedro, como Pedro vai amadurecendo com a igreja como líder. Ele vai tomando casca, ele vai sabendo resolver os problemas mais complexos possíveis. Aliás, ele que tem coragem, no primeiro sermão que Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. Maravilhoso isso. Ele amadurece. E a última coisa que Jesus nos ensina:
e talvez aqui a gente menos goste, mas se a gente tirar isso da igreja local, nós não somos membros. Disciplina na igreja. Se você não é membro da igreja local, você não pode ser disciplinado. É simples assim. Você já viu uma criança sem disciplina? Como que ela cresce? Mimada. Ela cresce sem saber os limites. Ela cresce achando que é sobre ela. Ela não enxerga ninguém mais. Se você cresce sozinho, você vai se ensimesmar. E Satanás vai te usar para desviar o olhar da igreja. Venha ser disciplinado com a gente. Meus amados, não pensem que nós, pastores dessa igreja, nós nos disciplinamos. Deixa eu só contar para vocês um pouquinho como que é a nossa reunião do presbitério. Nós temos, a gente se reúne toda segunda-feira, os pastores dessa igreja. E a gente tem um momento devocional, que cada um de nós traz um devocional diferente, com o que Deus está falando no nosso coração. Às vezes a gente estuda temas específicos, como a gente estava estudando sobre oração. Como se aprofundar em uma vida de oração. E aí depois a gente fala sobre o culto, como que foi o culto, se o culto foi bom, se teve alguma coisa diferente, se não. E depois a gente fala sobre como que está o cuidado da igreja, como que estão vocês. A vida de cada um de vocês, às vezes a gente passa a reunião inteira falando de um só membro da igreja. E quase sempre a gente termina orando em temor e gratidão a Deus, pedindo a Deus direcionamento para que Ele seja o pastor de vocês. Vocês acham que a gente não se disciplina? Às vezes tem uns quebra-pau dentro do presbitério que vocês precisam ver. Um chama a atenção do outro, você errou, está errado. E no final, quase sempre, a gente termina se abraçando e chorando. Como é linda a vida da igreja. Não tem nada mais lindo do que isso. Eu queria terminar fazendo 4 aplicações para nossas vidas. A primeira aplicação é: se você não é membro de uma igreja local, ore a Deus insistentemente para que te dê uma igreja, para que você seja membro dela, faça parte dela. Nós mostramos os parâmetros do que é uma igreja local já nessa igreja, em vários sermões. Tem o sermão do Antônio, depois escute o sermão do Antônio para ver o que é um parâmetro de uma igreja biblicamente saudável. Não fique sem congregar em uma igreja local, não faça isso. Vá em uma igreja local e seja membro dessa igreja, faça compromisso com essa igreja em uma longa caminhada. A segunda coisa que eu queria dizer para os irmãos é que na membresia nós conhecemos nossos dons e nossos talentos. Então, nós queremos, como igreja local, conhecer os seus dons. Nós queremos saber quais são os seus talentos. O que Deus te deu para você exercer tanto aqui dentro quanto lá fora. O João hoje estava compartilhando comigo, que eu penso que seja um dom na vida espiritual dele, que eu não fazia a mínima ideia que ele tinha. Aquele João ali, o João Ribeiro está de lado. Então, nós queremos saber de todos os dons. E se você não conhece o seu dom, venha conversar com a gente. Converse comigo, com o Léo, com o João Ribeiro, com o Zeca, com o Antônio. Converse conosco. Nós queremos que você use tudo que Deus te deu na sua vida, seja ele o dom que for. A terceira coisa que eu queria propor é um desafio. E aí agora a giripoca vai piada. Mas é um desafio só se você realmente quiser. Mas é um desafio mesmo para a igreja. Eu queria que os membros da Calvário, você que é de outra igreja também, pode fazer o desafio, mas para nós da Calvário, eu quero que seja bem específico em relação a isso. Eu quero que você sente as próximas 2 semanas com algum membro da igreja que você não conhece. Amém? Olha, sabe o que é esse? Sente com algum membro da igreja que você ainda não conhece, escute a ela. Às vezes muitos dos seus problemas e dilemas podem ser esclarecidos através de uma conversa com seu irmão. Então sente com ele, marque um café e, por favor, a gente tem uma péssima hábito aqui que é cultural da nossa cidade, que a gente marca e depois desmarca, né? Qualquer coisinha que acontece, então marca, mas vai, assim, vai mesmo, sabe? Abre espaço na sua agenda, não desmarca não, desmarca ela, principalmente em cima da hora, aí é desrespeito desmarcar em cima da hora.
Vai, faça o compromisso com o seu irmão, conheça ele. E a quarta coisa, se você não conhece Jesus, corra para Jesus. Ou se você conhece Jesus, mas não valoriza o que ele valoriza, corra para Jesus e ore para que ele te dê isso de presente no seu coração. Amados, o amor uns aos outros é impossível para nós, a não ser que o Espírito Santo de Deus venha, habite em nossos corações e dê um amor que vai muito além do que a gente pode imaginar. Se coloque de pé. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu, que nos encoraja, Pai, que ao mesmo tempo nos chama, Pai, ao trabalho. Nos chama, Pai, aquilo que o Senhor mais ama e mais valoriza, que é a igreja local e que é a membresia dessa igreja local. Pai, eu oro para que o Senhor nos abençoe como Igreja Batista Calvário. Pai, a gente não quer ser clube aqui dentro, Senhor. A gente quer ser igreja de verdade. A gente quer amar uns aos outros de verdade, Pai. A gente quer exortar, a gente quer amadurecer juntos, a gente quer ser a Tua imagem, como o Senhor nos amou. Senhor Deus, vá ao coração de cada um aqui. Eu oro, Pai, para que aquele que ainda não tem igreja, para que o Senhor esclareça para eles aonde ir, Pai. Mostra para eles uma igreja que pregue a palavra de Deus, Senhor Deus, e que elas possam ser membros desse local. Pai, eu oro sobre aqueles que ainda não Te conhecem, ou aqueles que estão afastados de Ti. Toma eles nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, inunda esses corações hoje, que a vida seja diferente a partir de hoje. Muito obrigado, Pai, pela igreja que o Senhor nos deu. Eu amo a Igreja Batista Calvário, Pai, mas abençoa todas as outras igrejas em Goiânia, para que esse amor seja real e verdadeiro em todas elas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.